Bom dia! Mais um dia de calor no Rio de Janeiro. O céu tá meio cheio de nuvem, mas tá quente pra caramba. E aí, vamos esperar as pessoas chegarem. E o tema de hoje é como a gente servir a Jesus, que afinal de contas... Bom dia, Olenka! Que delícia ter você aqui! Como é que podemos servir Jesus sem nos prejudicar? Hoje temos uma visita ao vivo, que é a Lê, mas ela não quer aparecer, que ela está despenteada. Beijo pra todos, muita luz, muita harmonia, muita paz. Bom dia, Pri, tudo bem, querida? Vamos deixar o pessoal chegar. Gente, eu tô suada, mas é que tá um calor realmente enorme. Ou o meu professor na ginástica acabou demais comigo, mais da conta, eu estou mais encalorada do que outros dias. Então, eu tava ouvindo de manhã o padre Fábio Melo, né, que é da Católica. Gente, ele tem umas coisas tão bonitas, né? Ele tem vários vídeos dele no YouTube. E é o que eu falo sempre, não tem que ter, religião tal. Eu sou espírita, mas eu adoro os sermões da evangélica, eu adoro os sermões de alguns padres da católica, eu adoro o pessoal budista, e eu acho que toda vez que a gente fala em nome do Senhor, e quando a gente fala de coisas boas e da nossa evolução moral, vale a pena a gente ouvir. Então a gente tem que meio que ser um pouco eclético, né? Ouvir um pouco de todo mundo e pegar o que cada um tem de melhor e fazer um mix e usar para nossa evolução. Vamos deixar a galera entrar, mas por que eu estou falando, por que eu quis falar hoje sobre como servir aos demais, né? Porque afinal de contas é o ensinamento do Evangelho, que é amai-vos uns aos outros, e como a gente faz isso sem complicar a nossa própria vida. Porque é o que eu brinco sempre, amar ao próximo como a ti mesmo. O mais próximo que eu tenho de mim sou eu mesma. Então a gente tem que se amar também. Não vale só você ficar ajudando todo mundo e se prejudicar. Mas como é que a gente consegue dosar isso? Que eu acho que é uma das coisas mais difíceis da vida, né? Como a gente se coloca à disposição para servir o próximo de um jeito que seja bacana, sem esquecer que a gente é o mais próximo que a gente tem de nós mesmos, somos nós, e a gente não pode se deixar de lado para ajudar os demais. Entrou muita gente linda aí, Thaís, Luciane, e aí eu queria contar um pouco para vocês o que aconteceu comigo no ano passado, porque eu tô com 56 anos, eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu consegui estar à disposição, consegui servir ao próximo, mas que eu não parei a minha vida, que foi no episódio, bom dia Fatinha, que foi no episódio do meu irmão Rafa, que o Rafa tava com câncer já bem avançado, a gente sabia que ele tava com os dias contados, né, e a Cíntia, minha cunhada maravilhosa, segurou muito a onda do Rafa. No final, na reta final, ele tinha que fazer uns exames e era mais fácil ele estar aqui na Zona Sul, então ele veio ficar comigo uns dias, né? E aí, foi um enorme desafio para mim, porque em geral, quando eu tenho essa missão de ajudar alguém ou cuidar de alguém, e essa é uma missão repetitiva na minha vida, que a gente pode chamar como karma, mas não é karma no sentido ruim, não. É que eu sei que eu tenho essa facilidade, eu sei que eu tenho essa habilidade, eu sei que eu sou boa para cuidar das pessoas. Mas qual que é o segredo? É a gente cuidar dos outros sem descuidar da gente. E nisso eu nunca fui muito boa, não. Eu sempre me atropelo, eu acabo cuidando dos outros, deixando a minha vida de lado, acabo ficando numa situação complicada, e depois que tudo é resolvido, eu olho e digo assim, caraca, parei todos os meus projetos, parei isso, parei aquilo outro. Então, sempre foi um desafio para mim. Como ajudar os que estão próximos, né, que são a nossa missão, sem a gente se prejudicar. E por que eu tô falando sobre isso? Porque acho que o começo de ano é uma época boa para a gente projetar o que a gente quer fazer. E os problemas vão acontecer. A gente escreveu as nossas metas, a gente disse lá o nosso mantra, o que a gente quer que aconteça com a gente, mas a vida vai acontecer. Enquanto a gente está nos nossos projetos, no reino encantado de Esperança Macarena, como eu sempre chamo, né, Ale? O reino encantado de Ale, o reino encantado de Fátima, de Thaís, de Luciane. Só que a vida acontece enquanto a gente está
querendo que os nossos sonhos aconteçam. Então, como que a gente lida nesse momento que a gente precisa fazer o nosso papel, que é o nosso papel, com certeza, que Jesus colocou a gente aqui para o amai-vos uns aos outros, mas sem se prejudicar. Isso que é, para mim, uma enorme dificuldade. E vou dizer para vocês que eu só consegui começar a entender como é que faz isso o ano passado. E o que mudou em mim, né? O que mudou em mim para eu conseguir conciliar a minha vida pessoal, meus projetos, as coisas que eu sonhei para mim, as coisas que eu queria conquistar, ao mesmo tempo que eu estava presente na vida do meu irmão, ajudando ele, foi que eu pedi ajuda. Olha que palavra mágica, né, Lê? Mágico. A gente simplesmente tem que entender que a gente não dá conta de fazer tudo. E a gente pede ajuda. E mais mágico ainda, além de pedir ajuda, quando a gente pede ajuda, pasmem, as pessoas vêm e te ajudam. Então, eu acho que muitas vezes a gente está complicado numa determinada situação, querendo carregar o mundo nas costas, e hoje nós estamos com uma audiência toda feminina, e a audiência de pílulas em geral é feminina, né? Tem muito esse papel da mulher, que a gente quer resolver tudo. A gente quer fazer as coisas de casa, quer trabalhar, quer cuidar dos filhos, e às vezes esquece de pedir ajuda. Aí fala assim, meus filhos não ajudam, meu marido não ajuda, não sei quem não me ajuda, não sei quem não... Mas você pediu ajuda? Que essa é a questão. Muitas vezes você se surpreende. No meu caso específico, eu sabia que eu tinha uma maratona para correr, é como se fosse assim, reta final da doença do meu irmão. Ah, meu Deus do céu, eu tenho que estar presente, eu tenho que ajudar ele. Mas eu não vou dar conta de fazer sozinha. Porque toda vez que eu tentei na minha vida fazer as coisas sozinhas, eu pifei. Então também não adianta nada. Você faz tudo para todo mundo e no final você tá doente. Que é o que acaba acontecendo. Ou porque você tá doente mentalmente, ou porque você tá doente fisicamente, ou porque você esgotou, ou porque você largou a sua vida para lá e nada do que você projetou e sonhou vai acontecer. E... na hora que eu pedi ajuda, veio todo mundo me ajudar. E a ajuda brota. Por exemplo, a minha amiga Cris, que é uma amiga, a Luciane conhece. Cris do Teresiano, Lu, a minha amiga do Teresiano também. Foi fantástica. Descobriu uma clínica maravilhosa em Botafogo. Aliás, é uma boa dica para quem não tem plano de saúde, que meu irmão não tinha. É do lado do Colégio Santo Inácio. E eles fazem exames super difíceis com preço muito popular. Então, quem tem que fazer cintilografia, densitometria, esse tipo de exame que é caro, eles fazem lá com preço de 50, 60, 80 reais. Ela marcou, ela me ajudou, ela me encontrou lá. Então, assim, veio todo mundo me ajudar. O Rafa tava com dificuldade de se locomover. Cara, os meus porteiros me ajudavam. Aí eu chamei um Uber para levar ele. O cara do Uber saiu, carregou meu irmão, porque a gente não tinha cadeira de roda. E foi, assim, uma sucessão de anjos bons que pintaram no momento que a gente mais precisava e tudo deu certo. Assim, o Juan não teve que se prejudicar de parar de trabalhar, porque ele começou esse ano novo no emprego, então não dá para ficar faltando. A Cíntia estava com a vida dela toda enrolada e a gente tinha que fazer os exames dele aqui. E tudo aconteceu. Depois, no final, quando a gente já sabia que a gente ia ter que tratar dos trâmites que são um saco, né? Essa coisa de enterro, cemitério, essas coisas complicadas. Minha prima Isabela veio de Brasília, me ajudou. Ricardinho, meu primo, me ajudou. Meu irmão que estava em Nova York, Tia Ana Maria. Foi assim, um mutirão da família toda. Fora os amigos da igreja, né? Que a igreja do Rafa é a coisa mais linda do mundo. Os amigos todos revezando, ficando com ele. E assim, o Rafa não ficou sozinho nem por um minuto sequer. Tinha dias que tinha na visita, eram 2 horas só de visita que o INCA deixava ele ter. E ele recebia 14 visitas. Óbvio que tudo isso também muito fruto das boas amizades que ele teve ao longo da vida, por isso ele colheu esse amor todo no final. E o que a Thaís está falando, exatamente, quando temos boas intenções, o universo conspira ao nosso favor. E eu consegui cuidar dele, não só eu, como todo mundo que me ajudou, foi um enorme mutirão. Fizemos tudo o que ele precisava, ele teve os últimos dias muito em paz, muito amado, muito em contato com todo mundo que ele gostava. E nesse processo todo, eu não deixei de fazer minha ginástica, eu não deixei de ir na minha análise, eu não deixei de trabalhar, eu não deixei de atender minhas clientes e eu não deixei de fazer tudo que eu tinha que fazer.
E eu olho para trás, em 2019, que a gente tem que olhar sempre para o ano anterior e fazer uma retrospectiva, e eu penso assim, caraca, cara, primeira vez na minha vida que eu me coloquei à disposição, que eu ajudei, que eu fiz o que eu tinha que fazer, sem parar a minha vida. Então, a minha orientadora lá do Lar de Tereza, a Graça, ela fala sempre assim, porque eu sou do Lar de Tereza, que é uma casa espírita em Copacabana. Ela sempre fala assim, não, antes do Lar de Tereza tem o Lar de Esperança. Então, tem horas que a gente tem que realmente, por exemplo, não conseguir frequentar o Lar de Tereza nesse tempo que ele estava aqui. Tem horas que a gente tem que escolher. Eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer isso é mais prioritário. Não, eu tenho que levar ele hoje no médico porque se a prioridade é uma urgência. E a gente vai administrando o nosso tempo. Mas a gente tem que aprender a servir ao próximo, porque não dá para se omitir. A gente está aqui para servir, sem que a tua vida fique uma confusão. Por quê? Porque quando a nossa vida fica uma confusão, depois que aquela situação acaba e a gente volta para a nossa vida, a gente já perdeu os nossos hábitos que a gente tanto foi difícil conquistar, a gente deixou os nossos projetos de lado, às vezes a gente perdeu uma oportunidade de fazer um bom negócio. Então, usar essa coisa múltipla que nós mulheres temos, de conseguir fazer muita coisa ao mesmo tempo, servindo ao próximo, mas sem se prejudicar. E eu queria falar sobre isso porque é o começo do ano e porque ao longo de 2019 nós temos as nossas metas, nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos projetos, mas a vida vai acontecer. No meio de tudo, você vai ter uma tendinite e vai ter que ir no ortopedista. E esse era um evento que você não estava prevendo, mas você vai ter que encaixar. Então, como é que a gente encaixa essas surpresas que a vida nos traz, esses desafios, essa ajuda que a gente precisa dar para os nossos semelhantes, sem perder o rumo da nossa vida? Então, se eu puder dar alguma receita, a gente ter atenção com nós mesmos, do quanto aquilo é importante que seja feito naquele momento ou não, ou se pode ser adiado, não perder o foco dos nossos objetivos e da nossa vida e, ao mesmo tempo, que a gente peça ajuda. A Bela acabou de entrar aí, foi uma que super me ajudou no episódio do meu irmão. Eu nunca tinha tratado de enterro, de sepultamento. Meu pai sempre era a pessoa da família que fazia isso e dessa vez era alguém da minha geração morrendo. Então, assim, eu não tinha com quem contar, a gente teve que se virar. Bela foi fundamental, veio de Brasília, me ajudou, a gente fez tudo e não ficou pesado para ninguém, porque todos os primos se ajudaram, os irmãos, todo mundo veio se ajudar e foi lindo, deu tudo certo. Meu irmão teve todo o amor e o apoio que ele precisava e a gente pôde ajudá-lo sem prejudicar a nossa jornada. Então é essa mensagem, gente. Quando aparecer os pepinos em 2019, porque eles vão aparecer, porque isso é da vida, que a gente consiga servir ao próximo, mas sem querer carregar a capa da Mulher Maravilha nas costas. Deixa a capa da Mulher Maravilha na lavanderia e não volta para buscar, deixa ela lá. Vamos trabalhar no que é possível, no que dá pra gente fazer. Vamos trabalhar em equipe, porque é para isso que nós todos estamos aqui. Um dá a mão pro outro e ninguém solta a mão de ninguém. É isso mesmo. E que a gente consiga passar pelos perrengues de 2019, saindo deles mais fortalecida, saindo deles mais completa, saindo deles se conhecendo melhor e vivenciando o amor ao próximo, que é a mensagem que Jesus sempre deixou pra gente. Então é isso. A galera do Reprise, um beijo enorme. Beijo, prima, beijo, Thaís, beijo, Fatinha, beijo, Lu, beijo, Pri. Nos vemos amanhã. Beijo, Ale, que tá ao vivo hoje. Ê, Macarena! Beijo enorme, gente. Fiquem com Deus e até amanhã.